Muito bem, vamos iniciar nossa quinta reunião, né? Que eu me lembro. Dia 21 de agosto de 2016. E começamos com a prece de cartas, né? Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Você lê, Fê? Ou você vai? Quer que eu leia? Passou. Esse aqui foi da semana passada, então vou desmarcar. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. 21. Perda de pessoas amadas. Mortes prematuras. Morte prematura. Mortes prematuras. 21. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda.
Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os humanos do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando é desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados e, se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Esse é um tema que eu penso muito, assim, eu fico me falando que tudo tem um motivo, mas assim, sempre que eu vejo pais perdendo filhos, sempre falo assim, devia ser proibido. Devia ser proibido pai e mãe perder filho, né? Porque quando outra pessoa fala isso, a gente pode ficar triste e tal, mas é uma coisa mais ou menos esperada. Eu vejo que os pais, quando perdem os filhos, é uma dor muito grande. E, bem a calhar, ontem eu fui numa missa de sétimo dia, a pedido da mãe, a mãe que me convidou, né? De uma paciente minha, que a filha e a mãe, né, são pacientes, e a filha morreu. A filha tinha uns 47, 48, não sei, por aí, 50, e a mãe 70 e tantos. E a mãe que me ligou para falar do falecimento e me convidar para a missa, né? E ontem na missa eu não conhecia ninguém, só as duas, eu estava afastada, mas nossa, teve uma hora que eu comecei a chorar tanto, assim, não sei se tinha a ver com aquilo, mas assim, essa sensação de... Parece que saiu da ordem, né? Você vê o sofrimento de uma mãe e tal. Então, eu acho que eu preciso ler essa passagem mais vezes, que é uma coisa que eu não consigo deglutir muito. Enterrarem filhos, em princípio, é contra a lei. Não é contra a lei, mas é contra a ordem natural das coisas. Aqui no mundo, né? Se você considerar humano. Isso, né? Então, mas eu preciso ler mais isso aqui nesse sentido, de falar, mas... tinha tanta coisa para viver ainda. Sim, aqui, porque... E lá, né? Então, sempre pensar que aqui é uma passagem a vida mesmo, né? É lá. Né? Então, disso. Acho que é isso. Há 3 semanas atrás, eu estava com uma amiga e ela recebeu a notícia que o filho de uma prima dela tinha se matado, 14 anos. Uma história meio sem pé
pé nem cabeça, a mãe estava desesperada porque o menino não estava estudando, um negócio assim, e ela estava fazendo alguma coisa errada com o celular e ela proibiu ele de mexer no celular, pegou o celular e mandou ele pro quarto e passou meia hora ele se matou. E a mãe estava muito mal. Aí essa semana, essa minha amiga falou assim pra mim, minha prima recebeu uma mensagem falando do menino. Aí eu achei estranho, né? A primeira reação que eu tive foi, que estranho, ela não conseguiu me contar na hora, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, eu quero te contar. E aí a mensagem foi o seguinte, foi uma pessoa que a mulher nem conhecia, que bateu na porta dela e deu uma mensagem para ela escrita, que ela nunca tinha visto uma mulher na vida. E na mensagem estava escrito para a mãe não ficar tão preocupada, porque a mãe estava se sentindo culpada, né? E aquilo eu fiquei pensando, gente, agora você não pode mais nem mandar seu filho de castigo, né? Porque ele vai se matar. 17 andares o prédio. E você atirou? Caiu. O porteiro ligou para a mãe que o moleque estava lá embaixo. Só que assim, tinha algumas coisas estranhas, porque são 17 andares. O menino só tinha um arranhão no nariz e no queixo. Não tinha mais nada o menino. E aí a mensagem dizia o seguinte: fique calma, você não foi culpado pelo que aconteceu com seu filho. O seu filho era muito brincalhão. E ele era mesmo, ele já tinha escondido a irmãzinha e falado desesperado que tinham roubado a irmãzinha, sabe? Ele era muito brincalhão. E quando ele foi pro quarto, o que ele pegou? Uma tesoura para cortar a rede da janela, para a hora que a mãe fosse entrar lá, ele ia se esconder para a mãe ficar desesperada, porque ele era brincalhão. Só que nessa que ele foi cortar a rede, ele escorregou e caiu. Então ele não se matou, foi um acidente. E que assim que ele caiu, a primeira coisa que veio na cabeça dele foi um pedido a Deus que não deixasse ele morrer. Só que era impossível ele não morrer de 17 andares. Então ele foi imediatamente socorrido antes de chegar ao chão. Então ele não sentiu impacto nada. Tava escrito no papel que a mulher do nada tocou a campainha dela e deu do prédio. E aí eu achei, assim, na hora que ela me falou, ela recebeu uma mensagem falando do menino. Aquilo pra mim foi impossível, tipo, faz nem 3 semanas. Mas pra mim a história fez muito sentido. Porque assim, ninguém entendia por que o menino tinha se matado. E pra mim era impossível alguém se matar porque a mãe foi de castigo, gente. Não que seja impossível, né? Mas a que ponto nós chegamos? Você não pode mais dar uma bronca no seu filho, entendeu? Mas eu achei que a história fez muito sentido, assim, pelo perfil do menino, que era muito brincalhão, tudo. E aí na mensagem estava escrito que foi um acidente, que ele foi socorrido antes de chegar no chão, porque a primeira coisa que veio na cabeça dele quando ele caiu foi pedir ajuda a Deus para que ele não morresse. Eu achei muito bonita essa história. Nossa. Nunca vi nada parecido, sinceramente. Eu também não. Mas eu acho que essa história interessante, bonita. Nunca ouvi nada. Não sei se eu acho bonita, é interessante. É porque a história tinha deixado as pessoas muito chocadas, entendeu? E eu nem conheci o menino. E de certa forma essa história confortou o meu coração. Entendi. Então eu imagino o quanto essa história tenha confortado o coração de várias pessoas, entendeu? Porque consolou o meu que nem conhece o menino. Mas por que você achou sem pé nem cabeça? Porque na hora que ela falou, eu tinha entendido que o menino tinha mandado uma mensagem. E eu achei que 2 semanas e meia era sem noção. Pra mim era alguém brincando com eles, entendeu? Porque com 2 semanas e meia eu não acho que... Ainda mais um espírito teoricamente suicida não teria condições de mandar uma mensagem. Foi por isso que eu achei sem pé nem cabeça na hora que ela me disse. Não sei, pode ser que seja desconhecimento meu. Mas eu acho que com 2 semanas e meia um espírito suicida, como era o caso que a gente... A não ser que fosse um espírito de alta, evoluído, que tivesse a condição de já vir e falar, né? Não, é que a questão era que ela achava que tinha se matado. Aí... sim. Faz pouco tempo. 2 semanas. Eu Não dá achei pra uma história... pegar ela de lá. A hora que você começou a ler veio na minha cabeça. Essa história aqui é muito recente. Nesse ponto de desencarne prematuro, assim, não sei, acho que pra mim essas coisas são tão normais, assim, eu considero isso tão natural, assim, a coisa de você desencarnar. Eu não tenho esse medo da morte, eu tenho medo de como eu vou morrer, né? O mesmo, assim, vendo as pessoas, como elas sofrem e tal. Mas eu acho natural, assim, o filho morrer antes dos pais.
porque faz parte de uma concepção mais ampla de natureza, né? Então, dentro da missão das pessoas é doloroso, e aí a gente confunde o fato de ser doloroso com algo que não é natural, sendo que o mundo natural, ele é na verdade muito doloroso, né? Então, se a gente pegar tudo que é a vivência do homem na natureza, não tem nada de suave, não tem nada de amigável, muitas vezes é incrivelmente hostil, né? Se a gente pegar o mundo pode ver a vida dos animais, né? Exatamente. Então, eu não acho que o mundo natural seja um mundo suave. Eu acho que o natural é isso mesmo. Às vezes os pais vão antes, às vezes os filhos vão antes. Não, a gente fala assim, na ordem das coisas, se você considerar, por exemplo, a cronologia, né? Então, eu sou mais velha que meus filhos, em princípio, eu deverei morrer antes. Entendeu? Então, mas isso não é natural. Mas então, sabe, assim, na cronologia... É o mais comum. Sim, é mais comum. Seria né? Seria. Posso só É concluir? mais comum. Então, eu não, na minha concepção de natureza, na minha concepção de natureza, eu acho que o que a gente deve considerar é que cada espírito tem a sua missão, tem o seu propósito ao encarnar, e talvez o problema seja a gente colocar a vida do encarnado como tendo algum tipo de algo, ou talvez algo muito especial, de maneira que a gente subverte essa ordem e diz assim, olha, a cronologia da Terra é, na verdade, a cronologia que deve ser utilizada, quando existe, né, em verdade, uma realidade bem mais ampla do que apenas a encarnação. Isso não significa que seja fácil, nem significa que seja algo confortável ou agradável, ao contrário. Eu acho que é muito duro, como eu disse, é muito áspero. Você vê um pai perder um filho de uma maneira que não era esperada, acho que é muito duro. Mas, novamente, pelo que a gente sempre estuda, o que será que está na história, né, desses espíritos para ter que enfrentar uma dor desse tamanho e aprender nesse caminho a desenvolver a fé para entender, olha, a vida, ela excede, ela transcende o que está na Terra. E eu acho que é aí que está a aprovação, né, de você conseguir enxergar além e dar esse passo de realmente viver o que essa mãe viveu, de receber uma mensagem, né, não sei como ela recebeu, mas falar, olha, na verdade correu tudo de uma maneira bem diferente, trouxe um consolo, né, e eu acho que naquele momento, eu acho muito legal a história, porque amplia muito a visão do que é a vida, do que é justiça, né, por assim dizer. É isso. Tem uma coisa interessante, principalmente para o período que é escrito o Evangelho. Certamente quando ele fala de pais que perdem filhos, ele está considerando filhos adultos. Porque até o século XX a mortalidade infantil era muito alta. Era relativamente comum você perder filhos crianças. E além disso, a longevidade não era muito alta. Então você tinha, ao mesmo tempo que várias crianças não vingavam, né, como se dizia, o termo que se utilizava antigamente, não chegavam à idade adulta, os pais também não viviam tanto para que fosse natural que o filho morresse antes. Então acho que ela tem um peso maior no tempo que ela foi escrita do que hoje. Hoje você tem os dois fatores. Você tem as crianças sobrevivem muito mais, né? A taxa de sobrevivência das crianças é muito maior. E também os próprios adultos vivem muito tempo. A taxa de mortalidade infantil é menor e a taxa de idade adulta é maior. É maior, e aí você tem uma probabilidade maior que uma pessoa perder um filho adulto. É isso. Nada mais? Lembra, só um adendo, quando nós perdemos João Paulo, eu estava ali junto dele e ele tinha ido, nós tínhamos considerado ele como morto, aí a enfermeira veio e falou, não, ele não está morto, ele ainda está respirando. Aí eu fui lá e realmente ele estava, mas ele parou novamente.
Aí chegou a enfermeira-chefe e falou, eu estava ali contrito e tal, triste, por lá, né? E a enfermeira chegou e falou assim, olha, doutor, talvez o tempo que ele necessitasse de estar aqui na Terra fosse esses segundos que ele viveu. E agora ele está ali, eu falei, você tem razão. E daí eu me confortei, certo? Assim como depois a gente conversou, né? E tudo ficou bem. Mas é o caso, né? Eu tenho uma dúvida, assim, se esse conhecimento do espiritismo pode, no limite, levar a gente a ficar meio insensível sobre a questão da morte, tá? Não fica muito mecânico. Eu sei que eu desencarnei, vou para outro canto, num lugar pronto, melhor. né? Não sei se existe esse risco. Quando eu digo talvez insensível seja muito forte, mas fica muito... Aí talvez o conceito seja adequado, fica muito naturalizado. Assim. Ou racionalizado. Né? Ou talvez como a gente, como médico, racionaliza mesmo, né? Porque a gente está acostumado a ver a gente morrer assim. Então você acaba ficando assim meio, como você diz, insensível mesmo, né? Acho que anestesiado. Porque eu fico triste quando eu vejo, por exemplo, uma zebrinha sendo pega por um leão. Então eu falo, é o natural, é normal, mas eu fico triste. Né? Mesmo sabendo que é isso. Então eu estou dizendo, algo que é muito natural, ainda assim me causa. E a minha questão é se eventualmente a gente vai chegar ao ponto em que assim, pô, legal, ela foi-se embora. Que bom, né? Agora tá com os espíritos, tá no tal lugar, tal. Que bom, vida segue em frente. Eu não sei, né? Sempre tem um pouquinho de emoção na coisa. Não, uma hora fora você acaba... Porque acho que no limite é o apego, né? Se apegar à relação em específico. Eu sempre me incomodei, não de irritação, mas no sentido de ficar intrigado, como que às vezes a gente tem, por exemplo, uma relação com uma pessoa que foi se afastando, anos assim, sem ver, às vezes sem conversar, a pessoa morre, aí a gente fica cheio de saudade, de dor, assim. Mas você já estava, sem conviver com a pessoa há muito tempo, mas o ato do falecimento mas é que eu acho parece que gera, quando você está afastado, ou alguém vai viajar, você sempre tem a possibilidade de ver de novo. Um dia eu posso ver de novo. Você tem essa possibilidade. A partir do momento que morre, acabou. Eu acho que é meio que, pelo menos pra mim, meio nesse sentido. Que uma pessoa que você se afastou, não sei se vou ver de novo, não vou ver. Mas existe a possibilidade. Quando você corta a possibilidade, aí dá uma... Então, mas é que isso mesmo que eu apego, queira... né? Não, eu sei, mas... Porque o ato, o meu ponto é, se você gosta da pessoa, você manteria um contato próximo. Então eu estou falando assim, de anos, de pessoas ficarem anos sem se ver, sem se falar. E de repente a pessoa falece, e a dor que causa, parece que a pessoa era muito próxima, né? Mas não é. Então, o ponto que eu estou tentando levantar é que assim, talvez seja o apego à relação, né? A memória, né? Ou a imagem que você tem da relação, e não, na verdade, o propósito da relação, o propósito da missão da pessoa. Também. Acho que talvez essa passagem seja a passagem essencial, né? Você conseguir enxergar com afeto, com ternura, mas tendo essa resignação de entender, foi o tempo dele aqui, veio aqui, cumpriu a missão e agora... Isso eu acho difícil. Fácil falar, difícil de fazer. Mas eu acho que quando qualquer um morre, o que vem na cabeça é... Ela também pode morrer, ela também, as pessoas próximas também. Eu acho que cada morte faz com que caia a sua ficha de que qualquer pessoa próxima ou distante está sujeita a você também. Eu acho que a tristeza não é só pela ida da pessoa que foi, Mas em que sentido? Por si mesmo. Sei lá, morreu meu tio que mora na Praia Grande, que eu gosto muito, que eu sempre ia vê-lo, que no último aniversário dele a gente estava junto, na Praia Grande, na casa dele. Era uma pessoa que eu gostava muito, mas não era uma pessoa muito próxima, mas era uma pessoa que eu gostava muito de estar próximo. Mas o fato dele morrer me remete ao fato de que meu avô também vai daqui a pouco, e que pode ir minha mãe, que pode ir meu pai, e que outras pessoas podem ir. Então não é só pelo crescimento daquela pessoa que você via 2, 3 vezes por ano, mas pela reflexão que você faz de vida nesse momento. Que é isso? Não só pela pessoa que foi, mas
pela reflexão do que também pode ir, ou do que já foi antes, ou do que ainda vai. Pode.